Eu sou a pastora Ângela Durigan e, como escritora, eu estou aqui hoje para trazer uma meditação. Este assunto faz parte do livro em que eu estou trabalhando, chamado Identidade. E tem um capítulo nesse livro que eu trato do assunto Anjos sem asas, porque muitas vezes Deus quer nos usar como anjos sem asas, porque tem muitos homens sem nome, mulheres sem nome, que fazem o bem sem olhar a quem. No livro de Mateus, capítulo 25, dos versículos 37 ao 40, a palavra de Deus diz o seguinte: Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhe dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, diante do assunto tratado no livro mencionado e trabalhando neste capítulo, eu me recordei dos efeitos colaterais de remédios no meu organismo e das terríveis consequências vividas na enfermidade pela qual passei por 17 anos com enxaqueca e depressão. Então, diante disso, eu não podia comer normalmente por causa desses efeitos colaterais, da vesícula doente a qual foi retirada, das crises de fígado constantes e outros. E após ter sido curada pelo Senhor Jesus, algo em meu organismo não funcionava bem. Então apareceu o que não foi possível detectar no meu organismo antes. Meu organismo não suportava nem lactose e nem sacarose. Como Deus cura de forma completa, eu não entendia o porquê daquele detalhe ter ficado para trás. Eu não podia comer comida normal como todos comem. Para mim, a alimentação já estava muito restrita e ficou muito mais por um tempo, até que meu organismo fosse totalmente recuperado. E para isso foi necessária uma dieta alimentar severa. Então, nesse período em que a alimentação foi bastante restrita, eu me lembrei de ter passado fome com comida à mesa. Eu não sei se você já viveu esse tipo de situação, mas o que eu podia comer era muita salada e pouquíssima carne grelhada. E eu precisei da ajuda de um suplemento alimentar sem lactose e sem sacarose para poder continuar. Então, passar fome para mim foi algo muito duro, muito doído. O processo de cura ou a recuperação do meu organismo nesse sentido durou quase 2 anos. Foi um tempo muito difícil, mas pela poderosa mão de Deus, foi de recuperação total, diferente da primeira vez em que eu vi e vivi a cura imediata. Desta vez o Senhor me disse então que eu estava curada e que eu podia comer tudo o que quisesse. Foi uma alegria enorme, mas eu vivia mais um milagre sobrenatural de Deus. E a gratidão que eu tenho no coração pelo que Deus já fez por mim, eu não tenho como expressar, porque só Ele para fazer tão grandes coisas e milagres. Então, depois dessa segunda experiência de cura, do milagre de Deus na minha vida, eu entendi que o Senhor estava me preparando para ajudar os necessitados que Ele colocasse no meu caminho. E até aqui não faltaram experiências. Sendo assim, em um sábado à tarde, há mais ou menos 16 anos atrás, eu fui com meu marido até uma videolocadora na Avenida Norte-Sul, aqui em Campinas, buscar filmes para assistirmos. Era julho, fazia muito frio e eu preferi ficar no carro.
De repente, eu olhei para o meu lado direito e vi um adolescente sentado na mureta do estacionamento, sem agasalho nenhum, e tinha um isopor no chão aos seus pés. Ele viu que eu olhei para ele, levantou-se e veio até a mim oferecer os sanduíches que ele estava vendendo. Gentilmente eu respondi que não queria e agradeci. De forma surpreendente, ele colocou a mão em seu próprio estômago e disse que tinha muita fome. Eu percebi que ele tremia muito, então desci do carro para conversar melhor com ele. Nesse momento, eu fui tomada de um sentimento muito forte, que me impelia a falar com aquele garoto para saber o que se passava com ele, porque ele estava vendendo sanduíche, mas tinha muita fome. E de repente me veio à mente o que era passar fome. A dor do menino tornou-se a minha dor, de tanta fome que ele tinha. E eu voltei naquele tempo em que eu tinha comida à mesa, mas o meu estômago doía de muita fome. Foi muito difícil viver aquela experiência e, como se não bastasse tudo o que estava acontecendo, aquele garoto me abraçou, tremendo, e dizia que tinha muita dor no estômago. Eu entrei em pânico, porque eu ouvi claramente naquele momento: o que fazeis a esse pequenino, é a mim que fazeis. Era o Senhor Jesus falando comigo, não me deixava dúvidas. Ele dizia que aquele pequenino sentia o que eu havia sentido muitas vezes. Passar fome dói muito. O que você faria nessa situação? Meu marido chegou nesse instante em que o menino estava abraçado comigo e veio rapidamente na nossa direção. Então eu fiz um sinal assim para ele, com a mão, que ele devia esperar. Meu Deus, que experiência! Ele desesperado, pensando que poderia ser um assalto. E eu disse que aquele menino estava passando mal de fome e que o Senhor Jesus disse que eu deveria ajudá-lo. Meu marido queria comprar os lanches, mas ele disse que não poderia comer aquilo que ele tinha para vender. Por perto, naquele momento, estava tudo fechado. Então, eu perguntei ao menino desesperadamente se ele podia esperar que eu iria em casa buscar comida para ele. Ele disse que sim, e o Senhor Jesus repetia: o que fazeis a esse pequenino, é a mim que fazeis. Eu tinha muita pressa. Eu entrei no carro e fomos rapidamente para casa. Chegando em casa, eu peguei uma manta de frio, um par de tênis da minha filha mais velha, que na época estudava fora, um par de meias, agasalho de moletom. Preparei uma boa marmita de comida quente. Eu queria voltar o mais rápido possível para aquele lugar, mas eu tinha muito medo daquele menino não estar mais lá, e eu não saberia como explicar ao Senhor que eu não tinha conseguido ajudar aquele menino. Quando nós nos aproximamos do local, ele continuava sentado na mureta do estacionamento da locadora. Eu desci voando do carro e o Jorge me ajudava com tudo que eu tinha levado. Eu corri para ele e comecei a entregar tudo, mas ele só queria comida e comia rapidamente, desesperadamente. E à medida em que aquele garoto se alimentava, ele foi parando de tremer e se aquietando, até que nós pudemos entregar as meias, tênis, a manto, agasalho, e por incrível que pareça, tudo serviu para ele certinho. Assim o deixamos sentado na mureta do estacionamento, porque ele só poderia voltar para a casa dele depois que vendesse tudo. E meu marido deu uma quantia pequena para ajudar ele nesse sentido. E voltamos para casa em paz, com o sentimento
de missão cumprida, havia muita paz. E para finalizar isto, eu queria deixar com você algo muito importante, que eu escrevi no final desse texto. Para fazer o bem, você não precisa dar seu nome, não necessita de identificação. Você só precisa obedecer à voz do Mestre e ser o anjo sem nome e sem asas que ele precisa que você seja. Pense nisso. Que Deus abençoe seu coração.